Já está um pouco tarde, alguém pediu aqui nos comentários. Sua data de nascimento revela a sua missão de vida e destino. Alguém pediu para eu comentar sobre esse vídeo aqui de Cigano Francisco. Cara, desse tipo de coisa, né, não convém a gente... O que eu falo é de matemática. É diferente. Você já deve ter ouvido Mário Cortella comentar algo sobre quando ele faz um comentário. Tem vários vídeos aí que as pessoas perguntam se ele é teólogo e ele pode falar de religião e tal. E ele deixa bem claro, e é interessante a gente aproveitar e passar isso para vocês, que falar sobre e falar de é diferente. Quando você entende muito do assunto, quando você entende do assunto mesmo, você fala de, e falar de é de dentro para fora. Eu falo de matemática, falo de dentro para fora, porque eu entendo de matemática daquilo que eu estou falando, né? Matemática não tem como nenhum sujeito dominar toda ela, porque ela é impossível de ser dominada por um único ser. Mas certos assuntos que você se aprofunda e estuda, isso é possível, você está conseguindo falar de. Então, quando eu falo de matemática, que ela mostra que isso é possível, que aquilo ali é impossível, falo de probabilidade, de estatística, estou falando de dentro para fora. Se eu for falar de qualquer outro assunto que eu gosto, por exemplo, de futebol, eu nunca fui um jogador de futebol, então eu falo sobre futebol. Falar sobre é falar por fora, é falar com um olhar externo. Então, quando você não entende do assunto, você não fala de, você fala sobre, se você estudar alguma coisinha aqui ou acolá. Então, nesse caso aí do Cigano Francisco, eu não tenho uma mínima condição, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que acredita em Deus, acredito em coisas boas, coisas positivas, que estar com Deus, estar pensando em Deus, já é de fato algo positivo. Então, se você acredita numa felicidade que pode acontecer através de uma religião ou de uma crença, e esta não prejudica nem a você e nem a ninguém, quem somos nós para questionar, né? Se aqui, dentro do que o Cigano Francisco passa aqui, sua data de nascimento revela sua sorte, alguma coisa assim, se revela, se você acredita, não tem nada para você. O que faz você acreditar ou não acreditar é o seu interior. O que eu questiono quando eu trago aqui vídeos questionando a forma que as pessoas falam de ganhar na Loto Fácil, que é muito fácil, é trabalhando em cima da matemática. Se eu não soubesse algo de matemática, se eu estivesse ainda nos tempos que eu era servente de pedreiro, com todo respeito, é porque eu não estudava na época, eu tinha largado a escola para me tornar, não para me tornar servente de pedreiro, é que eu tinha na época que eu dava conta de fazer. E se eu tivesse não voltado para a escola, não terminado a escola e não tivesse entrado numa faculdade e me formado, hoje eu não teria condições de estar falando sobre essas coisas que a probabilidade fala de jogos de azar. Porque se eu não entendo de matemática, como que eu vou admitir algo? Como que você fala de algo que você não entende? Não tem como. Eu não entendo desse negócio de sorte, de sua data de nascimento revela a sua sorte, ou revela o seu futuro, o seu destino. Se eles, os ciganos, eles têm essa conexão, é dele. Então, ele fala disso. Eu posso comentar algo sobre, dizer assim, você acredita ou você não acredita? Cara, eu acredito em Deus. Eu acredito que as coisas podem acontecer desde quando você tem fé. Porque uma vez, cara, eu era menino, eu tinha mais ou menos 12 anos, 11 anos mais ou menos. Meu pai ia para uma cidade para rever os irmãos, depois de muito tempo, e eu tinha 7 verrugas, umas 3 em cada joelho e uma mais embaixo aqui perto do pé.
lembro direitinho. Até arrepio quando eu lembro desse dia. 7 verrugas. E eu desabafei com meu pai e falei, pai, essas 7 verrugas aqui, feio demais, eu fico vestir calça para ninguém ver e tal. E vou jogar bola, eu fico com vergonha dessas verrugas. Aí ele falou assim, você faz o seguinte, pega o canivete ali, ou a faca, e corta as verrugas em cruz. É isso que meu pai me falou. Corta as verrugas em cruz. E põe sal. E sai correndo na rua. E quando você enxergar a estrela que estiver mais brilhando no céu, você grita, leva essa verruga, estrelas. Cara, eu acreditei tanto naquela situação que ele me passou, que assim que ele entrou no ônibus e viajou, eu cheguei em casa e peguei a faca, cortei as 7 verrugas em cruz, coloquei sal e saí, eu lembro direitinho, cara. Saí em direção a uma praça. Cara, eu não tava nem aí se tinha gente na rua, se não tinha. Eu ficava procurando a estrela e aquelas verrugas ardendo, aquele sal. E eu vi a estrela que mais brilhou. Aquela que mais brilhou, eu olhei para ela e ia correndo. Leva essa verruga, estrelas. Poderia ter gente na rua achando que eu estava ficando doido. Cara, eu acreditei. Eu tive fé naquilo. Com 11 anos eu não tinha condição ainda de dizer se eu sou católico, eu sou cristão, eu sou aquilo, eu sou crente, enfim. Eu não tinha essa opção, até porque meus pais sempre me deixaram livre para a religião. Então, eu acreditei naquilo, velho. E contar isso é satisfatório. Já contei isso à minha esposa, acho que só ela e meus irmãos sabem disso. E agora vocês. E eu acreditei naquilo, cara. E as minhas verrugas sumiram. Eu acreditei naquilo. Eu fiz o que meu pai falou. Poderia ter dado errado, cara, mas eu tive fé. Deus me abençoou. Pela fé que eu tive. Porque eu não estava fazendo nada mal intencionado. Eu acreditei no que o meu pai me falou. E as minhas verrugas sumiram e nem sinais eu tenho. E aquilo secou. Em 1, 2 semanas, todas secaram e caíram. Poderia ter dado errado. Eu nem sequer lembro se eu lavei a faca, se eu não lavei. Era menino. Então, esse do vídeo que alguém me pede para analisar, eu não posso falar desse tipo de coisa. Sobre, é isso que eu falei com você aqui. Eu acreditei numa coisa que meu pai me falou e a coisa aconteceu. Você tem que acreditar no que você propõe na sua vida. Se você não está prejudicando ninguém, se você não está maltratando, se você não está se prejudicando, se é uma coisa que você só pensa em Deus, que você só pensa em coisas boas, positivas, o que dá de errado ali? É diferente de alguém, por exemplo, que procura uma simpatia para ver o outro se dando mal. Aí é uma coisa do mal. Deus não vai agir sobre isso. Mas se você estiver fazendo uma simpatia para ter melhorias na sua vida, principalmente com saúde, com bem-estar, Deus pode te abençoar, independentemente da sua crença. Porque você quer o melhor para você, você quer o melhor para o próximo. Então, esse caso aqui, do Cigano Francisco, ele pode falar disso. Eu falo sobre as coisas que eu não entendo, que eu gosto, por exemplo, eu gosto de futebol, falo sobre futebol, se eu gosto de novela, eu falo sobre novela, mas não falo porque é diferente, quando a gente está assistindo um jogo de futebol, a gente vê, quando a gente bebe, alguém bebe, e fala, até minha avó faria esse gol. Mentira, não faria não. As condições do campo não são as favoráveis para o jeito que você está ali bebendo cerveja para criticar um jogador de futebol. Se você nunca foi jogador de futebol profissional, você não fala de futebol profissional. Você fala, se você for jogador de racha, você fala de racha. Você fala sobre futebol, você
fala. Todo mundo pode falar sobre futebol, mas de futebol, de concentração, de jogo esportivo, Copa do Mundo, só quem já passou por isso. Eu vejo muita gente falando, mas a pessoa fala por falar, mas quando a pessoa é uma extrema ignorância do ponto de achar que ela sabe, ela faria o gol lá, aí é melhor você largar a pessoa para lá, deixar ela falar para ela mesma e você ser feliz por um lado e por outro. Então aqui, sobre o vídeo que pediu para analisar, eu acho que ali não está prejudicando ninguém, ali ele fala de coisas positivas e as pessoas que acreditam nisso, elas tiram dali inspirações e ali ele está fazendo bem para as pessoas. Você que tem um radicalismo quanto a isso, você é respeitado por isso, por pessoas que fazem esse tipo de coisa. O que a gente não pode fazer é ir desrespeitar. Quando eu falo dos gurus do Lota Fácil, eu não estou desrespeitando eles, eu estou abrindo o olho de quem está aqui comigo no canal, de que você tem que ser crítico o suficiente de entender que o jogo ali, ele é esquematizado, de sorte, é um robô que está ali sendo feito, que você pode fazer isso, sem você pagar por esse serviço. Mas eu quero pagar por esse serviço. É isso que eu coloco, você paga pelos serviços, não pela sorte. Aí, se você estiver comprando, pensando que vai ganhar, porque você está comprando a sorte, aí você está equivocado. Tá certo? Então, se você chegou até aqui, você é feliz. Se inscreva e até a próxima. Valeu!